Olá, riquezas! Meu nome é Fabiana Marta, eu sou terapeuta alquímica e hoje eu tô aqui para explicar para vocês uma parada que eu venho falando aí já há um tempão, né? Que é sobre desprogramação. O que eu venho fazer aqui hoje nesse vídeo? Eu te explicar o que isso significa, porque é um termo que está girando, que está rodando bastante, mas nem todo mundo sabe o que significa. E a gente usa muito desprogramações em terapias alquímicas, em terapias naturais. Porém, uma desprogramação ela é um termo que a gente usa para várias coisas. Na verdade, a gente pode compará-lo a várias coisas. Então hoje fica por aqui comigo que eu vou te explicar o que isso significa. Qual que é a ideia aqui? Eu quero que vocês entendam o que é desprogramação e como a gente trabalha isso, junto com outras técnicas e principalmente como usamos os óleos essenciais para mobilizar determinadas energias em você que precisam ser dissolvidas. Bora lá para o conceito. Desprogramação é um termo que está sendo muito usado terapeuticamente nas técnicas apométricas, no que chamamos de, na verdade esse nome é dado pela Karina Greco, no conceito que ela desenvolveu de tecnologia do espírito, que eu adoto para mim porque eu acho que faz bastante sentido e você vai entender por quê. Vamos lá. Desprogramar um padrão negativado quer dizer que algo na tua existência, seja ela vertical, na verticalidade ou horizontalidade, que eu já vou explicar o que é isso também, está extremamente energizado, segurando uma energia ali. Você precisa dar continuidade à sua existência, conhecer-se para cumprir a sua missão aqui na Terra, mas sempre para num lugar que repete padrão e não sai. Se a gente for falar de verticalidade, esse conceito ele quer dizer mais ou menos da onde a gente veio das camadas dimensionais, porque veja, se você chegou aqui, você está encarnado, é porque você está presente numa realidade 3D, mas as nossas consciências elas estão em outros lugares, naquele lugar universal da onde a gente veio. Então, hoje eu reflito que é muito importante a gente começar a ter esse papo, porque terapia, ela vai desenvolvendo a gente no nível psicoemocional, mas às vezes a gente chega em outros lugares. A verticalidade, a gente não trabalha tão maciçamente aqui nessa sessão alquímica, né, nesses trabalhos terapêuticos, porque é meio que uma consciência, né, da onde eu venho. E se eu fico pensando muito da onde eu vim, eu não materializo a missão que eu vim materializar aqui. Mas às vezes pode acontecer. Então, a verticalidade são as memórias que a gente traz das dimensões, né, da onde a gente viveu e traz aquelas experiências que algumas vezes podem ter sido traumáticas e isso gerou imprintings, né, impressões emocionais muito fortes que norteiam os seus comportamentos e você nem entende direito o porquê, aquelas emoções e sentimentos que né, vêm do nada. Os implantes, que também é um termo que a gente usa bastante, é o famoso chip. É quando a gente é chipado, né, de seres de outros lugares. Esse papo tá bem maluco mesmo, mas no final você vai entender que tudo tem a ver com a tua vida cotidiana. E ali é colocado uma programação para você não acessar os seus dons existenciais, aquilo que você já tem de potencialidade para desenvolver a sua missão aqui na Terra. Então, esses seriam os termos da verticalidade, mas aonde a gente foca mesmo e se preocupa mesmo é com a chamada horizontalidade. A horizontalidade é a nossa linha encarnacionista. Então pensa que você vem se desdobrando até chegar aqui na nossa realidade 3D, e é 3D, tá gente? Tem gente já falando de quarta dimensão e tal, mas a gente tá na 3D mordiscando a quarta, mas a parada, vocês estão vendo aí que está precisando de muito trabalho, né? Voltando a falar da horizontalidade, então cheguei aqui na Terra, de algum lugar que eu vim aí, e entrei numa linha do tempo, que é a nossa linha encarnacionista. A partir dessa linha encarnacionista, eu vou adquirindo muitas memórias, muitas vivências, encarnadas com várias pessoas, porque toda encarnação eu nasço de um determinado casal, que está também trazendo a sua bagagem ancestral e acoplando no meu DNA. Meu Deus, a parada é séria, a parada é séria. Então, por isso que eu gostaria de ressaltar
trazer para a consciência de vocês que é muita ilusão você achar que você vai fazer uma sessão de desprogramação ou uma sessão terapêutica ou, sei lá, 3 meses de terapia e já vai estar, zeradaço. Não vai. Se a gente pegar esse conceito mais quântico, energético, alquímico, o buraco é muito mais embaixo. Então, se você está num processo terapêutico, já vai fazer uma grande limpeza de camadas e couraças dentro da tua existência, pai e mãe, a partir desta vida, beleza? Beleza, isso já traz, assim, um acesso ao seu autoconhecimento absurdo. Só que quando a gente chega no chakra umbilical e entra nesse processo que veio antes dessa encarnação, você tem toda uma demanda energética. E eu não estou falando de karma, não tô falando de memórias, né? De decretos, de situações que você vivenciou e você colocou tanta energia naquilo, aquilo ficou tão extremamente energizado, por isso que nós chamamos de padrões negativados. Foi colocado tanta energia naquilo que aquilo densificou e você trouxe para essa vida. E nem sempre é numa memória consciente. Às vezes vem o quê? Norteando também as suas ações, emocionalmente, sentimentalmente, você nem sabe de onde aquilo vem. Então, na maioria das vezes, você também pode ter algum implante que você adquiriu aí em outras vidas, nessa linha da horizontalidade, mas a grande maioria o que a gente limpa são os imprintings, tá? Porque os imprints são as cargas emocionais, aquilo que parte de mim para a experiência. Tá ficando confuso? Não sei, mas vamos dar seguimento. Então, na sessão alquímica, quando a gente fala vamos desprogramar padrões negativados, é porque a gente vai navegar nessa sua linha do tempo, vai chegar o tempo e espaço aonde aquele termo da queixa que você trouxe está preso e vai trabalhar através das imposições de mão, dos cristais, mas principalmente dos óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, a partir do seu corpo químico, ele também tem um vibracional semelhante, né, em ressonância. Se eu falo que tal óleo faz tal coisa porque tem tais componentes químicos, eu vou abstrair o meu pensamento e correlacionar aquilo a uma energia, ao vibracional, ao emocional e trabalhar dentro dessa linha do tempo também com os óleos essenciais. Ele vai chegar num vibracional através da sessão e ele vai continuar desprogramando aquele padrão a partir do seu uso, que normalmente você vai usar um determinado óleo por mais 30 dias e aquela queixa vai sendo dissolvida. A gente trabalha as massagens também, aí a gente já entra nesse conceito da aromaterapia. A gente vai trabalhando aquilo que estava ali hiperenergizado, que às vezes já criou até uma memória no teu corpo e aquilo se dissolve. Uma hora que aquela energia se dissolve, se desprende, aquele investimento energético se positiva. É onde na tecnologia do espírito a gente fala, trabalha-se o padrão positivado. Então aquela energia, ela vai caminhar para ir para onde ela tinha aqui na sua expansão. Então veja que interessante, estou falando de tecnologia do espírito com apometria, mas se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai perceber que essa conversa toda, ela também se assemelha a determinadas falas que nós temos na psicologia. Quando a gente fala das couraças, né, que Reich traz ali, que é uma memória corporal. Olha que interessante, já estou trazendo um pouquinho mais para o nosso sentido terapêutico. Então, quando eu trabalho uma memória corporal, uma memória afetiva que veio para o corpo, né, foi uma emoção tão densa que criou-se ali uma somática no corpo, seja uma contratura ou às vezes até um problema de saúde, eu também estou trabalhando uma desprogramação. Então é por isso que eu sempre falo para vocês que as coisas elas se conversam entre si, só muda-se o nome. Eu posso trabalhar num padrão mais ligado à minha realidade, né, terapêutica, dependendo do que o paciente me traz, mas não quer dizer que eu não esteja trabalhando isso num padrão quântico, que chega a lugares mais distantes, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a ancestralidade do feminino, aquelas memórias que você fala do feminino, né? As memórias que a mãe que trouxe, que veio da avó, que veio da bisavó, que nas terapias femininas trabalha-se muito, você também está desprogramando um padrão negativado. Então veja, você quanto pessoa, às vezes está reproduzindo algo que foi vivenciado pela tua bisavó. A tua bisavó viveu, sei lá, alguma situação, o teu bisavô, enfim, né, porque daí no DNA a cadeia se cruza, vivenciou ali alguma experiência que marcou afetivamente, norteou as escolhas e a vida dele, e aquilo veio se repetindo. E aí às vezes chega em você e é você quem toma consciência e fala, tenho que fazer algo com isso. Então desprograma-se esse padrão
e você libera aquela energia e libera também a sua linha do tempo. Trazendo para uma coisa mais analítica, pensa, olha o tamanho dessa informação, olha o tamanho da densidade dessa informação, olha até quão longe a gente pode chegar numa desprogramação para achar que eu fiz uma e acabou, né? Dentro das sessões terapêuticas, o que a gente reflete? Que você vai trabalhar um tema, uma queixa, um recorte, e aí sim você vai, né, caminhar com aquilo. A sessão que você fez em relação àquele recorte vai trabalhar, vai reverberar nos próximos meses, de 1 a 2 meses. Senti que soltou, Fabi, tomei consciência, algumas coisas, quero repetir nesse assunto, quero ir mais longe nesse assunto, ou vou trabalhar outra questão que apareceu, né? Porque como a gente tem essa coisa das camadas também, eu tirei uma, vai aparecer uma outra. O ego precisa estar estruturado, precisa estar firme, né? Precisa estar bem equilibrado para saber lidar com as questões. É por isso que também essas coisas aparecem em camadas. Veja, quando a gente está trabalhando um padrão em sessão quântica, a gente sempre dá um comando, né? Quando a gente abre uma linha do tempo, é esse termo que a gente usa, a gente dá um comando nos óleos essenciais que ele chegue ao tempo e espaço de que aquela memória está presa, nem mais nem menos. Por quê? Porque a inteligência que nos rege vai até aquele ponto que a gente está preparado para lidar, né? Lidou com aquilo, vamos avançar um pouquinho mais nessa linha do tempo, vamos trabalhar muito bem essa questão e vamos avançar um pouquinho mais. Nunca é de uma vez só. Então, às vezes você tem aquele padrão que vem se repetindo, mas a gente só conseguiu alcançar ele, sei lá, vamos colocar aí 120 anos atrás, uma encarnação e meia, né? 120 anos atrás, mas aquilo começou há 800 anos atrás. A gente não vai lá direto, só se você já tiver essa estrutura, e quem sabe é a nossa inteligência maior, né? O nosso eu maior, como a gente chama. Mas se não, entenda que existe uma logística energético-espiritual que vai caminhar com você até onde você dá conta. Por quê? Para o trabalho ser bem feito, para ser efetivo, para ser bem estruturado, tá? E caminhando nessa linha do tempo, eu brinco que dentro do papel do terapeuta é meio que isso mesmo. A pessoa conversa, a gente recebe, tem outras ferramentas que eu vou explicar para vocês em outros vídeos. Vamos para a maca. Chegou na maca, entrar em ressonância com a energia, como se fosse assim, peraí, tô me ajustando aqui da tua energia, beleza? Abri a porta e entrei na tua linha do tempo. Isso é o terapeuta, né? Entrei na tua linha do tempo. A partir de que eu entrei na tua linha do tempo, deixa eu olhar essa bagunça aqui, para que lado que eu vou? E aí a gente vai ajustando os comandos, através também da vibração do óleo essencial, finalizando essa sessão. Você vai sair com uma lição de casa, vai ver onde estão as couraças, né? Que daí a gente vem para o corpo com um símbolo constelado. Por isso que nessas sessões o corpo é muito importante, porque ele se torna um grande oráculo, né? Aqui a gente já tem bastante informação. E aí você vai dar continuidade ao seu tratamento ali, desprogramando-se com os óleos essenciais que você vai continuar trabalhando. É muito legal, eu espero que não tenha ficado confuso. Se você teve dúvidas de algum conceito que eu soltei aqui, só fui falando, né? Porque a minha mente funciona dessa forma e eu gosto de passar as coisas para vocês em formato de conversa. Mas se ficou muito confuso, escreve aqui que aí a gente vai esclarecendo num grandíssimo bate-papo, tá bom? É meio que isso, desprogramar é pegar um padrão que está ali cristalizado na tua história, na tua linha do tempo, principalmente a horizontal, ou seja, a encarnacionista. Chegamos até ali, olhamos para aquilo, curamos, dissolvemos com várias ferramentas e você dá continuidade desse tratamento no seu dia a dia e coisas maravilhosas acontecem, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa aí as suas dúvidas e comentários e nos vemos no próximo.